Eixo 2, número 68, categoria Controle Social e Participação. Proposta apresentada: viabilizar a participação efetiva de representantes da população usuária nos conselhos e ampliar o número de representação dos usuários. Quantas vezes apareceu? 2. Pré-conferência de origem, Sul-A-Norte A, esfera municipal. Eixo 2, número 69, categoria Controle Social e Participação. Proposta apresentada: criar conselhos locais de assistência social nos territórios rurais e urbanos para deliberação de questões locais relacionadas à política de assistência social. Quantas vezes apareceu? 4. Pré-conferência de origem: Maravilha, Rural, Guairacá, Rural, Usina Três Bocas, Gestores, Esfera Municipal. Eixo 2, número 70, categoria Controle Social e Participação. Proposta apresentada: criar mecanismos diversos de ampliação da participação democrática com representação popular dos usuários da política de assistência social, de forma descentralizada, nos territórios de unidades socioassistenciais para maior conhecimento, com um calendário permanente de discussão sobre a política e seus desafios, envolvimento de outros serviços, programas e projetos do SUAS para além do CRAS, divulgação e publicação das ações desenvolvidas, viabilizando o acompanhamento das propostas da conferência e as necessidades locais de implantação e fortalecimento do SUAS, e de modo a garantir maior exercício do controle social com facilidade de acesso à informação e à linguagem acessível. Quantas vezes apareceu? 8. Pré-conferência de origem, Sul B, Norte B, Oeste B, Gestores, Rural, Guairacá, Prestadores, Esfera Municipal. Eixo 2, número 71, categoria Controle Social e Participação. Proposta apresentada: instituir grupo de acompanhamento da política de assistência social com representantes indígenas de cada aldeia, assegurando a participação deste público na formulação, execução e avaliação da política pública. Quantas vezes apareceu? 2. Pré-conferência de origem, terra indígena, Água Branca, esfera municipal. Eixo 2, número 72, categoria Organização Atividades CEMAS. Proposta apresentada: garantir ampla divulgação das ações e atividades do CEMAS, especialmente as reuniões e pautas organizadas com conteúdo estruturado de forma acessível, de modo a possibilitar melhor compreensão sobre o assunto, utilizando formas de comunicação tais como e-mails, redes sociais, Instagram, rádio e TV, além da organização de grupos do WhatsApp por território, com transmissão ao vivo online, favorecendo a participação de entidades e trabalhadores e de usuários, com fornecimento de vale transporte e lanche. Quantas vezes apareceu? 9. Pré-conferência de origem, Centro A, Trabalhadores, Rural Irerê, Leste, Centro A, Prestadores, Rural Ele Vive 2, Centro A, Prestadores, Esfera Municipal, Estadual, Federal. Eixo 2, número 73, Organização Atividades CMAS. Viabilizar a descentralização das reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, com acesso prévio às pautas, de forma presencial e itinerante, nos territórios, com destaque para distritos rurais, Espírito Santo, Regina, Irerê, Paiquerê e territórios do SUA, podendo ser mensal, trimestral, com flexibilização de horário e ainda alternativos como noturno, finais de semana, garantindo espaço de fala para a população, para a ampliação e fortalecimento de participação popular e de trabalhadores, e também a realização de audiências públicas descentralizadas. Quantas vezes apareceu? 18. Pré-conferência de origem, Prestadores, Usina Três Bocas, Centro A, Rural, Espírito Santo e Regina, Rural,
Paiquerê Tarde, Rural, Guairacá, Acolhimento, Norte A, Norte B, Rural, Lerroville Manhã, Rural, Irerê, Guaravera, Centro A, Rural, Paiquerê Tarde, Centro B, Gestores, Acolhimento, SUA, Esfera, Municipal, Estadual, Federal. Eixo 2, número 74, categoria Organização Atividade CMAS. Proposta apresentada: promover a divulgação de canais de controle social e participação. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, Norte A. Esfera, Municipal, Estadual e Federal. Eixo 2, número 75. Categoria Organização Atividade CMAS. Proposta apresentada: viabilizar a divulgação sobre os assuntos de pauta tratados nas reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS para a população do distrito de Paiquerê. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, Rural, Paiquerê Tarde, Esfera, Municipal. Eixo 2, número 76, categoria Organização Atividades CMAS. Proposta apresentada: garantir a participação e representatividade dos trabalhadores da política de assistência social nos conselhos de políticas públicas e direitos, sem prejuízo nos salários e vínculos trabalhistas. Quantas vezes apareceu? 2. Pré-conferência de origem, trabalhadores. Esfera, municipal, estadual, federal. Eixo 2, número 77. Categoria Organização Atividade CMAS. Proposta apresentada: viabilizar formação com estratégias de sensibilização para candidatos a delegados e conselheiros e também capacitações sistemáticas para este último grupo. Quantas vezes apareceu? 2. Pré-conferência de origem, Rural, Lerroville, Manhã, Trabalhadores, Esfera, Municipal, Estadual, Federal. Eixo 2, número 78, categoria Organização Atividade CMAS. Proposta apresentada: criar portal de transparência na página do CMAS para dar publicidade aos planos de ação e aos relatórios anuais de atividade das entidades inscritas no CMAS. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, prestadores. Esfera, municipal. Eixo 2, número 79. Categoria Organização Atividade CMAS. Proposta apresentada: garantir que o CMAS discuta as propostas de editais, inclusive proceda à análise dos custos e quadro de pessoal, e seja viabilizado a participação de conselheiros na elaboração das propostas dos editais. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, prestadores, Esfera, Municipal. Eixo 2, número 80. Categoria Organização Atividades CMAS. Proposta apresentada: viabilizar formas para enfrentamento do assédio moral sofrida por trabalhadores governamentais e não governamentais, do SUAS com implantação de canal para denúncias. Criação de comissão independente de forma a garantir lisura aos processos. Fiscalização pelos trabalhadores e com vigilância do CMAS, de modo a garantir segurança, inclusive para a participação em espaços de participação coletiva como fóruns e desenvolvimento de atividades entre trabalhadores e com a população. Quantas vezes apareceu? 4. Pré-conferência de origem, trabalhadores. Esfera, municipal, estadual e federal. Eixo 2, número 81, categoria Organização Atividade CMAS. Proposta apresentada: garantir representatividade nas pré-conferências e conferência dos trabalhadores e usuários por territórios, através de rodízio entre trabalhadores, assegurando a ininterrupção de serviços de modo a viabilizar a participação, a qualidade da discussão e ainda que os trabalhadores possam ser contemplados na organização da pré-específica desse segmento, na descentralização das reuniões do Conselho por território,
segmentos e complexidades dos serviços e também inserir no regimento interno da conferência que haja representantes dos usuários por território, quando for possível. Quantas vezes apareceu? 3. Pré-conferência de origem, trabalhadores, esfera, municipal, estadual, federal. Eixo 2, número 82, categoria Organização Atividades CMAS. Proposta apresentada: melhorar o planejamento, a metodologia e a organização das pré-conferências, com previsão de tempo suficiente para a escuta e discussão nas pré de trabalhadores e de usuários, contemplando na pré de trabalhadores a descentralização por região, integralidade da participação deste segmento, análise das propostas da conferência anterior, a viabilização de refeição, de deslocamento e vale transporte, de modo a garantir maior participação qualitativa dos trabalhadores da política de assistência social. Quantas vezes apareceu? 4. Pré-conferência de origem, trabalhadores, esfera, municipal, estadual e federal. Eixo 2, número 83, categoria Organização Atividade CMAS. Proposta apresentada: realizar a Conferência Municipal de Assistência Social fora do horário comercial para garantir a possibilidade de participação para os trabalhadores. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, maravilha, esfera, municipal. Eixo 2, número 84. Categoria Acompanhamento, Avaliação, Fiscalização e Controle da PAS. Proposta apresentada: criação de ferramenta simplificada para a consulta pública de modo a favorecer o acompanhamento de repasses de recursos financeiros repassados do Estado para os municípios com maior fiscalização e instrumento de denúncia e implementação dos recursos do governo estadual para a política de assistência social. Quantas vezes apareceu? 2. Pré-conferência de origem, trabalhadores gestores, esfera, municipal, estadual e federal. Eixo 2, número 85, categoria Acompanhamento, Avaliação, Fiscalização e Controle da PAS. Proposta apresentada: viabilizar que as propostas específicas apresentadas na pré dos prestadores para o Conselho Municipal, Estadual e para a Secretaria Municipal de Assistência Social, devendo ser tratadas como prioridades absolutas para a manutenção dos serviços, programas e projetos executados pelas OSCs. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, Centro-A, esfera, municipal, estadual, federal. Eixo 2, número 86, categoria Acompanhamento, Avaliação, Fiscalização e Controle da PAS. Proposta apresentada: viabilizar condições de melhor acompanhamento das propostas apresentadas pelas conferências, com informações semestrais sobre a execução, concretização das propostas apresentadas e com acesso pela população das propostas deliberadas na conferência anterior e a atual, devendo ser incorporadas pela política de assistência social e priorizadas para a qualificação dos serviços. Quantas vezes apareceu? 6. Pré-conferência de origem, Centro-A, Rural Lerroville Tarde, Trabalhadores, Maravilha, Centro-A e Prestadores, Esfera, Municipal, Estadual e Federal. Eixo 2, número 87, categoria Acompanhamento, Avaliação, Fiscalização e Controle da PAS. Proposta sistematizada: viabilizar a mobilização de trabalhadores e da população para a discussão do orçamento de forma permanente, de modo a criar uma cultura de envolvimento com essa discussão e para reivindicar o aumento do orçamento público para a política de assistência social. Vezes que apareceu: 2. Pré-conferência, trabalhadores, esfera, municipal, estadual, federal. Eixo 2, número 88, categoria Controle Social da Gestão e das Parcerias. Proposta apresentada: garantir maior transparência das parcerias das OSCs na execução da PAS.
no que se refere à organização de editais públicos, inclusive de seleção de trabalhadores, de modo de que sejam mais justa, equânime e não atenda indicações ou coerência religiosa, com o estabelecimento de critério para contratação e fiscalização, de modo a evitar situações de contratações sem qualificação necessária à política e sem constar em edital, e ainda a criação de instrumento para que os usuários acessem a prestação de contas, sendo esses processos informados aos conselhos municipais para que possam realizar a fiscalização da prestação de serviços. Quantas vezes apareceu? 4. Pré-conferência de origem, acolhimento, trabalhadores, esfera, municipal, estadual e federal. Eixo 2, número 89. Categoria: Controle Social da Gestão e das Parcerias. Proposta sistematizada: garantir acesso e transparência nas informações dos serviços da política de assistência social no município, com transparência referente ao número de atendimentos e encaminhamentos realizados. Vezes que apareceu: 2. Pré-conferência, inclusão produtiva, CEAS e Centro POP. Esfera municipal. Falei certo? Esse POP. Categoria: Controle Social da Gestão e das Parcerias. Proposta apresentada: viabilizar maior participação social e transparência no orçamento público e garantir que as deliberações da conferência sejam contempladas no Plano Plurianual PPA. Quantas vezes apareceu? 2. Pré-conferência de origem, SUA Trabalhadores, esfera municipal. Eixo 2, número 91. Categoria: Controle Social da Gestão e das Parcerias. Proposta sistematizada: criar novas maneiras de promover o controle social que atendam às demandas atuais e viabilizar maior divulgação dos espaços de participação e deliberação social, implicitando os processos e resultados, bem como os indicadores de execução das propostas já deliberadas em diferentes gestões, promovendo a divulgação das ofertas e ações dos serviços para a população, ampliando e qualificando o uso de espaços de comunicação, tais como jornais, televisão, mídias e redes sociais e serviços públicos, com contratação de profissional especializado para apoio às equipes. Vezes que apareceu: 2. Pré-conferência, Sul B, gestores, esfera municipal. Eixo 2, número 92. Categoria: Controle Social da Gestão e das Parcerias. Proposta apresentada: viabilizar a produção de materiais físicos e virtuais da vigilância socioassistencial relacionada ao exercício do controle social com linguagem adequada ao público. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, gestores, esfera municipal. Eixo 2, número 93. Categoria: Controle Social da Gestão. Proposta sistematizada: garantir atendimento e atenção do órgão gestor às solicitações de atendimento das lideranças indígenas. Vezes que apareceu: 2. Pré-conferência, terra indígena, Água Branca. Esfera municipal, estadual, federal. Eixo 2, número 94, categoria Controle Social da Gestão. Proposta apresentada: viabilizar a realização de assembleia mensalmente no Centro POP para a conferência dos serviços prestados para pessoas em situação de rua. Quantas vezes apareceu? 2. Pré-conferência de origem, CAS Centro POP, esfera municipal. Eixo 2, número 95. Categoria: Comunicação, Integração no SUAS. Proposta sistematizada: aprimorar a comunicação e integração no SUAS entre os trabalhadores e dos trabalhadores com os usuários, com garantia de espaço para alinhamentos conceituais que possibilitem as referências e contrarreferências, o conhecimento sobre especificidades e normativas que regulam as suas ofertas no SUAS, para maior integração entre os serviços socioassistenciais na produção social básica e proteção social especial,
constituindo unidade e maior efetivação dos processos de trabalho, primando pela agilidade da integração quando envolver concessão de seus benefícios, com destaque para a relação entre o CEAS, o CRAS, o Centro-POP e também entre as unidades de CRAS em ainda promover a revisão da portaria de referência e contra-referência valorizando os trabalhadores que atendem as famílias. Vezes que apareceu, 6. Pré-conferência, gestores, rural, Guairacá, Suá, trabalhadores, prestadores, esfera municipal. Eixo 2, número 96, categoria Integração no SUAS, Informação, Controle Social. Proposta apresentada: viabilizar a estruturação de processos de trabalho e fluxos em todas as áreas da Secretaria de Assistência Social, da gestão à execução direta de atenção ao público, facilitando o acesso à informação necessária ao exercício do controle social. Quantas vezes apareceu? 1. Pré-conferência de origem, gestores, esfera municipal. Eixo 2, número 97, categoria Controle Social, Gestão. Proposta sistematizada: viabilizar que o Conselho Municipal de Assistência Social, com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social, organize grupo de trabalho para estudo e planejamento a curto, médio e longo prazo, para que ocorra a municipalização dos serviços socioassistenciais, que garanta a continuidade e condições de trabalho estáveis e adequadas, e previsibilidade quanto à capilaridade de parceria a ser estabelecida conforme o tempo e período. Vezes que apareceu: 1. Pré-conferência, trabalhadores, esfera municipal. Eixo 2, número 98, categoria Participação Popular, Comunitária e Controle Social. Proposta apresentada: fomentar a participação democrática, com a garantia de participação dos usuários e que os serviços socioassistenciais promovam a identificação de lideranças comunitárias, viabilizando o maior conhecimento no sentido da participação e do exercício do controle social, com realização de ações com as mesmas características de pré-conferências, com garantia de representação por meio de cotas de participação de grupos populacionais tradicionais e específicos e pessoas com deficiência, para que a participação popular seja efetiva em todos os níveis de construção da política de assistência social. Quantas vezes apareceu? 5. Pré-conferência de origem, Oeste A, trabalhadores e gestores, esfera municipal, estadual e federal. Eixo 2, número 99, categoria Participação Popular e Comunitária, Controle Social. Proposta sistematizada: potencializar e apoiar a organização local de moradores e de lideranças comunitárias nos territórios, como, por exemplo, Associação de Moradores para melhor articulação e tensionamento com as políticas públicas, e ainda criar espaços de socialização, mobilização comunitária local, privilegiando a representação popular nos equipamentos públicos e público-privados, inclusive para definição de valores de benefícios socioassistenciais. Vezes que apareceu: 4. Pré-conferência, Rural Usina Três Bocas, Sul B, Rural Irerê, Rural Guaravera, esfera municipal, estadual, federal. Eixo 2, número 100, categoria Implementação, SUAS e Controle Social da Gestão. Proposta apresentada: garantia de maior transparência nas alocações e remoções de trabalhadores nos serviços, programas e projetos socioassistenciais com esclarecimento aos trabalhadores, equipes, usuários, de modo a tratar o descontentamento da população, sendo indicado ter um representante de usuário para entender as mudanças nas equipes de referência e impactos, e ainda viabilizar esclarecimentos sobre a escassez de pessoas e a diversidade de ofertas da política de assistência social. Quantas vezes apareceu?
4. Pré-conferência de origem trabalhadores, esfera municipal, estadual e federal.